vacina? Melhor dizendo, deixa eu começar fazendo outra pergunta aqui. Quem de vocês ouve podcast? Podcast do quê? Oi, Lucas, não entendi. Podcast do quê? Enfim, mas tem o hábito de usar essa ferramenta. Você usa? É que se você usar, eu ia indicar um para vocês ouvirem sobre isso. Manda aí. Quem não ouve vai começar a ouvir agora. Eu vou escrever aqui, eu não vou mandar link, porque tem várias plataformas, cada um usa em uma, né? A gente só vai se interessar se você falar, né, Plácio? Então eu vou falar aqui para você. Eu vou escrever, tá? Não vou mandar link, porque aí se você usa no Spotify, você vai lá, tem no Deezer, tem no... Eu uso o Castbox, tem no YouTube. Chama... Vai procurar assim, ó. Vou ver se tem no YouTube. Na verdade, é uma série dentro de uma revista bem importante no Brasil, que é a revista Piauí, né, que é um grupo grande e tal. E aí tem essa série que chama Luz no Fim da Quarentena, só sobre o que sai de análise científica sobre a situação do coronavírus, e quem conduz isso é um doutor da USP, que ele sempre analisa algum artigo científico e apresenta, né? E aí ele faz, enfim, por exemplo, esses de vacina, ele fez o episódio em maio, junho, tal, antes de expor quais empresas eram na grande mídia, porque ele via direto o artigo científico. Aí ele estava fazendo uma análise do interesse geopolítico sobre a vacina. É bem interessante para quem tem interesse de ler sobre isso. Deixa eu ver se tem no YouTube, deve ter. Aqui a internet não tá legal. Travou aqui meu YouTube. Tem. Agora vou mandar o link. Aí o link, pronto. Bom, mas vamos... Opa, eu acho que eu caí. Mas eu voltei. E eu fiquei falando sozinho um tempão. A gente finge que não viu nada. E eu fiquei falando sozinho aqui, e quando eu fui ver, tinha caído. Isso me deixa com um pouquinho de raiva. Mas enfim. Vamos lá, faz parte. Então, galera, tá falando que basicamente ele faz uma análise de quantas doses alguns países compraram per capita, né? Isso é interessante. De quem comprou, por quê. Então tem todo um jogo de interesse que transcende a questão da medicina, né? Uma questão de poder de influência, de retórica,
né? E isso que eu quero começar discutindo com vocês na nossa aula aqui, que é a continuação sobre o papel geopolítico do Brasil. E a gente vai usar a questão do coronavírus como um gancho para fazer analogias e usar exemplos, né? Bom, aula passada eu falei para vocês, basicamente, que o Brasil, dentro da sua estruturação geopolítica, ele teve um passado glorioso, né? Ele teve um passado glorioso com Oswaldo Aranha, que eu citei para vocês, que liderou a votação da partilha da Palestina, né? O cara fodão e tal, e tudo mais. Depois, nós tivemos a participação de outras figuras bastante emblemáticas, que eu até também citei para vocês, como o próprio Celso Amorim, que ele foi... Depois ele entrou na política, tal, no governo Lula, né, aí ele teve que se filiar ao partido, mas antes de ser um ministro, que aí é um cargo político, ele era um diplomata de carreira, ele é um diplomata de carreira, né, bastante respeitado no mundo, que também participou das negociações em prol do Brasil desde o período das ditaduras até o governo Lula, né? No Dilma ele participou mais como consultor e tal, ele não teve cargo oficial. E aí, na verdade, ele é um consultor até hoje, né? O Celso Amorim. Entre outras figuras também, como eu citei para vocês, o presidente da Organização Mundial do Comércio por 2 mandatos, que é o Azevedo, Roberto Azevedo, brasileiro, né? O Graciliano Ramos, que foi o presidente da FAO, que é o presidente da FAO ainda, né? Acho que ele ainda está na presidência, ou saiu esse ano, ano passado, coisa assim, também por um bom tempo, né? São pessoas com bastante história nas negociações em prol da construção de uma certa harmonia e justiça no mundo. Então, esse perfil do Brasil sempre foi muito notório. E sem contar o Sérgio de Mello, que tem um filme no Netflix. Alguém assistiu no Netflix o filme do Sérgio? Hein, Sérgio, você viu? Tem um filme, eu super recomendo a vocês, tá? Peraí, Juliana Galvão fazendo kkkk na aula? Meu Deus, a Juliana voltou. Meu Deus do céu. Ô, Glória, pode assistir que é bom. Pode assistir que é bom. Tudo bom, Juliana? Quanto tempo? Está bem? É quente, né? Mas voltando aqui, galera, ó, esse filme é interessante porque o Sérgio de Mello também foi um cara que, se ele não tivesse, ele morreu num atentado no Iraque, pra vocês terem noção, em 2003, né? Na verdade, ele estava numa missão da ONU, representando a ONU em 2003 no Iraque e teve um atentado que ele morreu. Ele também foi importante para negociar os acordos de paz no Timor-Leste, né? Então, se você for parar para analisar, o Brasil sempre foi muito respeitado nas políticas internacionais, não como Estado em si, né? Mas em função de apresentar pessoas extremamente capacitadas, extremamente competentes para resolver e articular questões de interesse global. Isso é muito bacana e a gente tem que ter orgulho disso, né? E se estimula outras pessoas jovens a entrarem seguir essa carreira e assim você vai criando novas gerações, né? E aí, os governos brasileiros, na verdade, eles precisam entender, tá? E aí eu falo governoso, independente do governo que for, eles precisam entender e ter clareza que as questões de Estado, que é o Brasil, elas estão muito acima das questões de governo e precisa fazer essa separação, né? Muitas vezes essa separação entre o que é coisa do Estado e coisa do governo não acontece e a gente tem condições bastante delicadas, tá bom? Então isso é muito importante. Por isso que excesso de cargos de governo por entes que representam instituições do Estado, como judiciário, forças armadas, quando você coloca entes dessas instituições que são à parte, tá?
em cargos de gestão administrativa do governo, isso acaba gerando uma certa confusão sobre funções. Isso pode gerar mal-estar, tá? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando um general lá antigo e tal, ele foi convidado para participar do governo, começaram a criticar em função da mistura de, você trabalha para o Estado americano ou para o governo? Aí, em função da pressão sobre essa relação, que ia ficar meio estranha, ele saiu do governo. Ele falou, não posso realmente... Por quê? Porque os militares pressionaram ele para ele sair. Por quê? Porque as Forças Armadas Americanas estão num patamar acima, entre aspas, né? Acima não, mas sim, num patamar de Estado e não de governo. Não importa, o governo vai passar, vai entrar outro, vai sair, vai entrar outro, e vai durar 4, 8 anos, mas a Força Armada vai sempre estar lá, tá? Beleza? Por isso que tem que separar com cuidado, tá? Então é muito delicado. Quando a gente pede, por que esses militares não patrulham a rua? Tá faltando polícia, tem que botar o exército na rua para fazer. Não tem. Tá? Função do soldado no quartel, tá? Não é fazer policiamento, beleza? Por quê? Porque ele não é preparado para isso. Isso é uma função civil. Né? A polícia, por mais que seja chamada de polícia militar, que é uma distorção que veio lá da ditadura também, para variar, ela tem uma função civil, tá? Ela é para lidar... Eu não vou entrar no mérito, tá? Não quero entrar no mérito da discussão de abuso policial e tal, que está muito em alta. Eu não quero entrar nesse mérito, quero entrar na função que deveria ser, na função ideal, né? Mas, enfim, que é a função que está no papel. As polícias, elas têm funções civis, elas têm a função de fazer um contrapeso, de ajudar a manutenção da ordem, né, de conduzir certas situações, se for o caso, à condição da justiça. Né? Então, esse é o papel da polícia. Os militares não têm esse papel, os caras não são treinados para isso, eles são treinados para o confronto, para confrontar, para enfrentar quem questiona a soberania do país. Então, é importante deixar as coisas cada um no seu lugar, porque senão há uma grande confusão. E no Brasil, né, até mesmo porque a democracia aqui é muito recente, a democracia aqui tem 35 anos, né, a gente tem ainda uma dificuldade de separar as instituições de Estado do governo. E isso é muito, muito delicado. Tudo bem? Então é importante vocês entenderem, não interessa o que você pensa do governo A, do governo B. O que é importante vocês entenderem como é constituído o papel do Estado e o papel do governo, tá? Exato, Isadora, exato. Por isso que é complicado, por isso que muita gente questiona o papel da polícia militar, entende? Por quê? Porque se o policial ele está sendo treinado como um militar, quando tem um protesto civil, qual é a tendência desse policial? Ele agir como na manutenção da paz e da ordem ou agir no confrontamento, de confrontar, né? Exatamente, ele vai agir no embate, no confronto, né? Vai combater, né? E aí, pessoa comum não é para combater, né? Beleza? Aí você acaba tendo distorções, o que vai gerando desgaste enorme da imagem da instituição junto à população. E aí cria discursos do tipo, eu sou contra a polícia, você cria essas percepções de ódio contra instituições do Estado, né? Por quê? Porque há uma confusão sobre o papel e a função delas, tá? Exato, bater em civil e tal, isso é bastante complicado, tá? Então isso é importante de entender. Quando a gente olha do Brasil nas relações internacionais, é importante lembrar esses 4 princípios que eu deixei bem destacado aqui, ó. Princípio da não intervenção. O que isso significa? Que o Brasil não pode, não é que não pode, né? Enfim, que ele assumiu uma postura que não vai intervir em assuntos de outros países, tá? Exemplo atual, Venezuela, tá? Ô, Isabela Puga, sim, abuso de poder, mas como eu falei, eu não vou entrar no mérito do abuso, enfim, porque aí é outra história. Tá? Só quero exemplificar a questão de quando
uma instituição de Estado, né, transgride a barreira do que pode ou não pode fazer, né? Beleza? Por isso que eu não vou nem discutir isso agora, porque senão vai fugir do tema. Tá? O princípio da não intervenção é isso. Por exemplo, mas tá, no professor, tá terrível a coisa na Venezuela, na Bolívia, sei lá, na Colômbia, enfim, não interessa. O que é o princípio da não intervenção? Não é um problema nosso, a gente não pode, por exemplo, militarizar essa fronteira, a gente não pode proferir discursos que desrespeitem o outro Estado. Qual é a ação, então? O que a gente pode fazer a partir de organismos supranacionais, como a ONU, a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, enfim, se for a CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina, sei lá, esses organismos, a gente entrar com uma representação alegando que aquele país está violando direitos humanos, que é legal dar uma olhada, que tem que ter uma fiscalização internacional, tá? Aí, a partir dessas instituições que são acima dos estados, por isso são chamados de supranacionais, essas instituições que vão fazer, se for o caso, a intervenção, e não o Brasil. Entende a diferença? Professor, mas o Brasil foi lá no Haiti, não é uma intervenção? Quando o Brasil manda as tropas para o Haiti, na verdade, ele não está indo como Brasil. O Brasil foi no Haiti indo como ONU, tá? Inclusive a missão chamada MINUSTAH, tá? Isabela, ajuda a gente só presta quem solicita. Isso é um detalhe importante, tá? Você só ajuda quem solicita. Tá? Quando você ajuda quem não solicita, isso não é ajuda, é intervenção. Entendeu a diferença? Se a Venezuela, o governo venezuelano pedir, Brasil, você poderia me ajudar? E o Brasil julgar que é interessante, aí sim. Entendeu? Isso é um detalhe bastante importante. Tá? No caso da MINUSTAH, o governo do Haiti não pediu ajuda de ninguém. Por quê? Porque a questão era justamente um governo despótico, uma ditadura que perdurava décadas, e a ONU, que é um organismo supranacional, né, que tem todos os países ali representados, entendeu que o que estava acontecendo no Haiti era uma violação sistêmica dos direitos humanos. Logo, era necessário uma intervenção internacional, abre aspas, força de paz, para estabilizar o país e garantir o direito das pessoas definirem o seu caminho. Entendeu a simbologia da coisa? Os Estados Unidos não tem medo de ditadura, pelo contrário, se você for parar para analisar, ele apoiou muitas ditaduras pelo mundo, inclusive as aqui na América Latina, né? A ditadura brasileira. Hoje você tem um monte de documentos que comprovam isso, que foram liberados. Em 2013, teve uma carambada de documentos secretos dos governos americanos revelando o que todo mundo sabia, né? Comprovando o que todo mundo sabia, que os Estados Unidos, com a CIA, participou da ditadura no Irã, né? Antes da Revolução Iraniana, das ditaduras aqui no Brasil, na Argentina, Uruguai, Chile, o carambada de lugar. Panamá, né? Nicarágua, enfim. Teve tudo. Então, a grande questão aí é outra história. Aí a gente está falando de intervenções, né? Isso, contra o comunismo. Não só contra o comunismo, tá? No caso do Oriente Médio, não é só contra o comunismo, é também para manter o controle sobre as reservas de petróleo, tá? Ditadura da Líbia, do Egito, é muita ditadura que os Estados Unidos apoiou, muita mesmo, né? Por isso que quando você vê esse discurso, porque essa ditadura malvada da Venezuela precisa acabar, esse discurso do Trump, isso aí, entendeu? É discurso para o eleitor, não é discurso para a relação internacional, porque todo mundo sabe que isso aí não faz sentido, dado o papel histórico que é diferente do Brasil. Os Estados Unidos tem uma postura intervencionista, né? Diferente da do Brasil, que prega o não intervencionismo, tá? Beleza? No caso, então, voltando ao exemplo da MINUSTAH lá na ONU. Então, o Brasil fala assim para a ONU: ONU, tudo bem? Se você, eu estou me propondo a liderar a missão lá no Haiti.
Aí a ONU fala, Brasil, você tem certeza? Porque vai ser bem caro fazer isso, tá? Você tem condições de fazer isso? O Brasil fala, pode confiar que esse Brasil dá conta, o Estado brasileiro dá conta. Aí, beleza, o Conselho de Segurança da ONU votou, exatamente, Alexandre, é bem isso. O Conselho de Segurança votou e falou, tudo bem, Brasil, parabéns, você foi aprovado, vamos confiar em você. E aí o Brasil vai para o Haiti, né? E aí leva os soldados e tal, e ainda... Não, Maria Luísa, que sacanagem. Não, foi boa, a MINUSTAH foi... Não é mentira. Enfim, daqui a pouco eu falo da MINUSTAH melhor. Tá? É que eu não queria entrar no mérito interno, que é muita coisa ali, é bem interessante. Tá? Tira dinheiro da onde, pô? Do seu bolso, do meu bolso, do contribuinte brasileiro. Dinheiro público. Foram... Eu tô calculando aqui de cabeça. Aproximado, tá? Se eu errar, vocês sabem que eu não sou bom com cálculo de cabeça, mas... Foi uns 2 bilhões que o Brasil gastou, mais ou menos, e a ONU ressarciu 900 e tantos milhões. Ou seja, o Brasil gastou mais de 1 bilhão com isso. Com isso não, né? Mas, gente, você acha que 1 bilhão é muito? Você acha que 1 bilhão é muito? O PIB do Brasil é 1,6 trilhão. Para mim é... Não é muito, gente. 1 bilhão não é muito. 1 bilhão para um país do tamanho do Brasil é pouco, ainda mais numa missão que durou quantos anos? 3, 2, 15. Durou 15 anos a missão, pô. 15 anos, 14 anos. Você gastar 1 bilhão em 14 anos, é pouco, tá? É pouco. Para o retorno de representatividade que o Brasil teve, poxa, o Brasil usou o soft power, o Brasil levou a seleção brasileira para jogar no Haiti. Você tem noção do que isso significa para a imagem do país? E eu estou falando da seleção de fenômeno, que inclusive a maioria foi presa. Né? Olha que bizarro. Ronaldinho Gaúcho, Adriano, só tem... Caraca, pior, né? Os caras com algum probleminha... Mas enfim, o Ronaldo Gordo, né? Roberto Carlos, Dida... Era aquela seleção parrudona, famosa. Exato, Juliano, 2014. Se te desse ia durar mais, né? Eu acho que não, será? Olha aí, hein? Será que você não gasta 1 bilhão em 13 anos? Bom, aí, gente, o que aconteceu? Isso aí trouxe uma representatividade para o Brasil muito significativa. Foi tão interessante que o Brasil... Ele foi o país, olha que interessante, ele foi o país que mais tempo ficou no Conselho de Segurança da ONU. Sabiam disso? Qual o país que ficou mais tempo no Conselho de Segurança da ONU? Brasil. Claro, tirando os 5 países que nunca saem, que é França, que quem ganhou a Segunda Guerra, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e China, né? Tirando esses 5, quem mais ficou junto com eles no Conselho de Segurança da ONU? O Brasil. Então, vocês entendem que os ganhos geopolíticos do Brasil, se você pensar que foi gasto 1 bilhão e pouco em mais de 10 anos, é barato, tá? Então, o Brasil, ele entrou na MINUSTAH coordenando tropas dos Estados Unidos. O Brasil deu ordem para tropas do Canadá, da Europa, do Japão, da Austrália, da Indonésia, da Argentina, do mundo inteiro, tá? Todos os países que enviavam tropas para MINUSTAH tinham que se subordinar ao comando brasileiro, entendeu? Você entende? Essa é a significância de uma missão desse tipo. E o Brasil fez isso no Haiti e antes no Timor-Leste, tá? Que é lá bem longe, lá para o lado da Austrália, tá? Então, isso é importante. Isso é falar de relações internacionais. Ah, professor, mas isso foi no governo Lula. Começou no governo Lula, mas foi até 2017. 2017, quem que estava no governo? Entendeu? Então, independe da questão de governo. Foi o governo Lula que começou? Foi. Mas o governo Temer teve que continuar. O governo Dilma continua. Por quê? Porque não é uma coisa do Lula, é uma coisa do Estado brasileiro. Tá? Isso é muito forte. E se tivesse ainda missão até hoje, com certeza o Bolsonaro continuaria. Por quê? De novo, é uma missão de Estado. Tá?
Isso é bastante importante de ser lembrado, tá? Cuidado com essas confusões que hoje em dia elas são muito grandes, né? De fazer essa mistura de governo, desmerecer o Estado porque você não gosta do governo. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Tudo bem? Ó, autodeterminação dos povos. Aqui é que é um gargalo, é o calcanhar de Aquiles do Brasil, né? Poxa, como que eu vou falar em autodeterminação dos povos se a gente não consegue garantir o direito dos índios, dos indígenas aqui? E a gente já discutiu isso em aulas passadas, né? Caiu na prova. Aquela prova que, coincidentemente, vocês estavam tão alinhados e entrosados que um monte de resposta ficou exatamente igual, né? Mas, enfim, aqui, conexão, né, Maria? Exatamente. Isso é muito bonito, né? Eu fico emocionado até. Mas, enfim. Mas deixa isso para lá, né? Vamos lá. Ali, o Brasil não consegue garantir isso plenamente. O Estado garante na Constituição. A Constituição brasileira garante esse direito. Aí, de novo, mas os governos, sequencialmente, vários, desde o Fernando Henrique, vem tentando colocar em prática, mas enfrenta problemas internos, né? Aí, se a gente não faz isso, como que a gente vai cobrar de outros países na ONU que eles o cumpram também, né? Ô, Isabela, com certeza, pô, imagina, você tem a China, que é uma potência global, tá? Uma potência global, tá? E aí você tem um representante do governo, porque ele não é representante do Estado, ele é um representante de um ministério de governo, tá? Falando mal do Estado chinês. Isso é ruim. Isso é bastante ruim. Isso não se deve fazer, tá? Não interessa a postura não interessa a opinião do representante do diplomático e tal. Isso não se faz em diplomacia, tá? Por quê? Porque isso cria um mal-estar não para o governo. Ele é demitido e tá bom, mas o mal-estar fica para o país, entendeu? Conflitos comerciais, tá, Isabela? Conflitos comerciais, tá? Agora, mais que isso, não. Hoje em dia, não. Mesmo porque a China sabe, ela faz a leitura, ela... Enfim, né? O governo chinês vai entender até que ponto aquilo lá ela vai ter que engolir e como que ela vai responder, né? Então, tem uma coisa que a gente chama de proporcionalidade, que é muito importante nas relações internacionais. A proporcionalidade é a reciprocidade, né? O princípio da reciprocidade, tá? Então, isso é bastante importante, tá? Então, por isso que certos cuidados têm que ser tomados. Quando você é chefe do Estado, olha o nome do cargo, chefe do Estado, tá? Quando você está ali como chefe do Estado, você está respondendo pelo país. Então, tudo que você fala tem que ser pensado, que vai ser interpretado como a imagem do país, né? Então, isso é bastante sério, na verdade, né? É uma responsabilidade enorme, né? Bom, outra coisa, cooperação internacional, né? Já comentei a questão da MINUSTAH, e solução pacífica para conflitos, né? Aqui eu posso dar o exemplo de novo da Venezuela, na questão... Na Venezuela e Colômbia, vamos pegar... Venezuela e Colômbia são bem tratados, tá? Sempre foram. No passado, não muito distante, no século XXI ainda, houve um quase conflito armado entre Colômbia e Venezuela. Sabiam que quase teve uma guerra? Tá? Quase teve uma guerra. Aí ia ser ruim. O Brasil, naquela ocasião, se propôs a negociar um acordo entre os dois. Para falar, galera, segura a onda, vamos conversar, senta aí, vamos conversar. E botou lá os governos de Venezuela e Colômbia para conversar e mediou isso, né? Não houve o conflito, tá? Senão vocês estariam estudando sobre esse conflito, mas não teve. Enfim, aí o Brasil cumpriu isso aqui e ficou bem na fita, né? Ajudou a solucionar de forma pacífica o conflito. Beleza? Não tomou lado, não tomou partido oficial, mas ajudou a solucionar. Beleza? Tranquilo isso aqui? Alguma dúvida, galera?
Tá de boa? Tá dando para De boa. De boa? Maravilha. E aí, vamos ver como que funciona, então, as instituições de política externa. O Brasil, exatamente, Isabela, é isso aí mesmo. Quer dizer, como eu disse, né? Na prática, a teoria é outra. Quer dizer, na teoria, a prática é outra, ou na prática, a teoria é outra, né? Como você quiser. Né? O que eu estou expressando para vocês é o que seria um cenário ideal, né? Não que necessariamente ocorra, que aí é outra história. Né? Bom, política externa brasileira, né? O poder executivo, que é o chefe do Estado, no caso o presidente. No Brasil, o chefe de Estado e chefe de governo é o mesmo, é o presidente. Tá? Tem países que o chefe de Estado e o chefe de governo são diferentes. Cita um país famosão aí que o chefe de Estado e o chefe de governo são diferentes. Quem sabe? Inglaterra? Perfeito, Glória. Chefe de Estado da Inglaterra, quem é? O primeiro-ministro? A rainha. Quer dizer, não é nem Inglaterra, é Reino Unido. A rainha, que é chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é o outro. De governo, exatamente. Só que a rainha, é estranho, né? O Reino Unido, o lugarzinho, enfim, estranho nessas relações. Boris. Qual Boris está falando? Boris Yeltsin, que era da Rússia? Na Rússia também. O que acontece? Ixi, cara, aí ficou o Boris Johnson. Desculpa, o Boris Johnson. Entendi. Ele é o primeiro-ministro. O que vai acontecer? A Inglaterra, o Reino Unido da Irlanda, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, né, tem a rainha, porque eles querem ter uma rainha, problema deles, né? A rainha, ela é oficialmente a chefe de Estado. Porém, ela não interfere em assuntos, tá? Não interfere diretamente em assunto nenhum. Ela tem um cargo mais consultivo e representativo, tá? Então é meio estranho, né? Então ela é a chefe de Estado, mas quem executa a função de chefe do Estado é muitas vezes o próprio primeiro-ministro. A Alemanha, você tem o presidente e a chanceler, que é a primeira-ministra. Rússia, mesma coisa. Quando você fala, por exemplo, de Rússia, você fala, o Putin está na presidência há tanto tempo. Não, o Putin não está na presidência há tanto tempo. Ele fica alternando, ele é primeiro-ministro, presidente. Aí depois ele foi presidente, e o que era primeiro-ministro virou, enfim. O que era primeiro-ministro vira presidente, o que era presidente vira primeiro-ministro. Aí nessa lógica aí são 4 mandatos, né? Aí dá 16 anos de brincadeira, né? Tá? Espertinho. Beleza. Bom, enfim, né? Isso tem vários países que isso acontece. Na Espanha, você tem o rei da Espanha, né? Você tem o. Não, Isadora, todo mundo sabe, né? Mas tem as eleições, né? Tem que eleger outro. Mas aí você fala, mas ninguém quer. A popularidade do Putin lá, por incrível que pareça, é alta. Tá? É bem alta. As pessoas acham que. Deixa eu ver. Bem isso, Polly, bem isso. Mas assim, a população tem o processo eleitoral e tal. Mas vocês viram o que aconteceu com adversário político forte do Putin recentemente? Você viu o que Foi aconteceu? envenenado. Não, o quê? Pode falar, Juliana. Ele foi envenenado. Quem foi envenenado? Foi envenenado, né? Foi envenenado. Está na Alemanha, sendo tratado na Alemanha. Pareceu envenenado. Obviamente que o Putin falou que não foi ele, né? Tem como provar? Não tem. Mas coincidiu dele ser envenenado, assim. Acontece, às vezes você está no trem. Só um pouquinho, gente. Voltei.
Então, exato. Ô, Lucas, não é tropeçar, pô, quem nunca, né? Você está lá num trem, de repente você ingere ali uma substância que atua no sistema nervoso central, que foi desenvolvida na URSS lá nos anos 70, 80. Acontece, ué. Quem não, é passível de acontecer com qualquer um nessa época do ano, entendeu? O problema é que aquela semana acontece, isso é mais fria, mas estava no verão, enfim, né? Pode acontecer. Exato, né? Você tá lá tomando um chá, cai alguma coisa, um bichinho, né? E a gente sabe que os bichos, os insetos, carregam veneno. Acontece. Foi mais ou menos assim, mas enfim, né? Então, esse tipo de situação aconteceu na Rússia e não foi a primeira vez que algo parecido aconteceu, tá? E não é só na Rússia também, tá, gente? Mas, enfim. Ali é um exemplo bastante interessante dessa questão de primeiro-ministro e presidente, né? Mas o fato é que, no frigir dos ovos, no final das contas, como o mundo ele é muito, muito organizado por uma lógica econômica e que depende de medidas de governo, de governança, muitas vezes o chefe do governo, mesmo não sendo chefe de Estado, se sobressai como a pessoa que aparece mais, né? Ele acaba aparecendo mais, como a Angela Merkel na Alemanha. Né? Vocês não sabem quem que é o presidente da Alemanha, né? Vocês só lembram da Angela Merkel, que é a chanceler, entendeu? É curioso isso aí, né? Mas enfim. Ó, o Ministério das Relações Exteriores é o famoso Itamaraty, que teoricamente, deveria ser só ocupado por funcionários de carreira, né? Então, o ministro de Relações Exteriores, o ideal deveria ser uma pessoa com uma carreira longa, com uma pessoa que já teve representando o Brasil em várias situações, porque isso mostra respeito, tá? Isso demonstra que o país está preocupado em pôr gente que realmente conhece de relações exteriores como chefe de uma pasta tão importante hoje em dia, né? Porém, o chefe de Estado, que é o presidente, tem a prerrogativa de botar quem ele quiser. Tá? Isso é bastante questionado, mas enfim. Tá? E aí a diplomacia vai cuidar de vários assuntos, né? Desde assuntos consulares, tipo visto, a assuntos econômicos e culturais, tá? É importante lembrar que todo acordo internacional feito pelo país, qualquer acordo na ONU, ele precisa ser ratificado pelo legislativo, tá? Isso é bastante importante. Eu vou dar um exemplo claro. Houve no Brasil, foi o Protocolo de Nagoya. O Protocolo de Nagoya foi um protocolo da ONU para biopirataria. O que significa? Foi um protocolo que caracterizava a biopirataria como crime. Detalhe, biopirataria no Brasil não é crime, não é tipificado como crime. Né? Já é uma bizarrice isso, mas tudo bem. Tá? A ideia era tipificar como crime para proteger também o direito de conhecimento dos povos tradicionais. Isso na ONU. O Brasil, na época, foi lá, assinou o acordo na ONU. Massa, vamos, queremos, estamos aí, estamos no protocolo de Nagoya. Aí veio para o legislativo para assinar. Né? Aí aquele acordo, que é um compromisso que o Brasil fez com o mundo, precisa virar lei no país. Tá? Exatamente, Isabela. Isso não passou, porque ele não conseguiu, né? Botar uma pessoa que não é um diplomata. Detalhe, tá? Você ser um diplomata, você ser o embaixador nos Estados Unidos é tipo assim, é teto de carreira, entendeu? Você entrou ali para ser embaixador, você vai começar, sei lá, sendo embaixador no Guiné-Bissau, sendo embaixador na Papua Nova Guiné, tá? Sendo embaixador no... Enfim, né? Vocês entenderam a lógica. Aí você vai subindo. Opa, peguei aqui um Paraguai, hein? Opa, rolou aqui para mim uma Colômbia. Opa, rolou um país europeu. Aí você vai crescendo. Aí você chega no final, você está na China, Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha. Isso aí é o topo de carreira, né? Enfim. Portanto, olha como que é, né? Isso ele não conseguiu passar. Por quê? Porque aí soava muito absurdo. Não permitiram que ele fizesse isso. Bom, gente,
que acontece? Veio o protocolo de Nagoya, chegou no Brasil o protocolo. Bom, o governo apresenta para os deputados e fala: deputados, tudo bem, está aqui, nós aqui do Poder Executivo assinamos lá o protocolo de Nagoya, ele reza sobre a biopirataria, direito de povos tradicionais e seu conhecimento, E a gente precisa aqui ter um projeto de lei para fazer esse protocolo acontecer. Aí os deputados votaram contra o protocolo, não ratificaram o protocolo. Por quê? Aí são assuntos internos. Aí entra quem que os deputados estão representando. Deputados, vereadores, representam grupos sociais, tá? Grupos, ou seja, eles vão representar o interesse de um setor A, de um setor B, tá? E os deputados, principalmente os da chamada bancada ruralista, né? A gente tem as bancadas no Congresso que representam grupos específicos. Por exemplo, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada armamentista, a bancada ambientalista, que são apelidadas assim, né? Aí tem o pessoal chama de bancada BBB, bancada Boi, Bíblia, Bala, que é a bancada ruralista, a bancada evangélica e a bancada armamentista. Essas três bancadas são conservadoras e tal, e geralmente votam, algumas pautas eles votam juntos. Então eles acabam tendo muita força no Congresso, porque são muitos deputados. E esses deputados da bancada BBB estão entre os que votaram, foram os que conseguiram não passar o protocolo de Nagoya. Ou seja, o que isso sinaliza? O mundo entende o seguinte: o Brasil, o Estado brasileiro, tentou negociar o acordo, mas a população, o legislativo brasileiro, não quis. Então, o acordo não tem função prática no país. Então, o acordo é só uma intenção e não uma questão prática. Você quer ver outro exemplo? Outro exemplo, Cuba e Estados Unidos, para a gente terminar a aula aqui. Eita, já deu horário. Cuba e Estados Unidos fizeram um acordo diplomático, mas para acabar os embargos... por favor, bota a chamada aí, fazendo favor, o nome. Mas para acabar os embargos, o Congresso americano tinha que votar. O Congresso americano fez o quê? Não quis votar o fim do embargo. O resultado, o embargo a Cuba continuou. Beleza, galera? Perguntas, dúvidas? De boa. De boa? Então é isso aí, tá? Obrigado por estar presente. Bom feriado para vocês. Boa semana, descanso. Tchau, Plácia, para você Tchau, também. tchau. Obrigado. Juízo, cuidado com as armadilhas do Satanás. Tchau, prof. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigado. Para você também, Aida. Professor, fica tranquilo que quando eu vier uma armadilha de Satanás, eu vou pular em cima dela com tudo. Isso aí.